E como é que nós vamos saber se um cisto é benigno ou maligno? Existe como saber isso antes de uma cirurgia? Sim! A série Saúde e Você, do Hospital Moinhos de Vento, apresenta temas importantes para a sua saúde. Hoje vamos falar sobre cistos ovarianos. Os cistos mais comuns que existem no ovário são os cistos foliculares, os cistos dermoides, os endometriomas e o câncer de ovário, que muitas vezes é diagnosticado a partir de um cisto com características específicas de malignidade. Esses cistos são diagnosticados por exame de imagem. Existe uma suspeita clínica baseada na queixa da paciente, que em geral não é muito específica, é um desconforto em baixo ventre, uma dor abdominal e em algumas situações não existe sintoma. Quando o câncer de ovário que começou nesse cisto é um pouco mais avançado, a gente pode ter um líquido no abdômen chamado de ascite. Isso é visível no exame clínico e acompanhado muitas vezes de náusea, vômito e desconforto, mas em casos mais avançados. O cisto folicular, o cisto hemorrágico, tem muita relação com a oscilação hormonal que é comum durante o ciclo menstrual feminino. Então, todo mês, o ovário que não está bloqueado por anticoncepcional é preparado para que ocorra a ovulação e que posteriormente ocorra a gestação. O que acontece? Quando não ocorre essa ovulação e sobra o cisto, esse cisto é chamado folicular e tende a acontecer uma remissão espontânea sem uso de nenhuma medicação nos próximos 2-3 meses. O cisto dermoide é um outro tipo de cisto que pode acontecer em qualquer faixa etária. Em geral, ele acontece nas pacientes que ainda menstruam e pode ser simplesmente composto de tecido gorduroso e também de outros tecidos embrionários como dente, cabelo, e o tratamento é cirúrgico com retirada desse tecido, mas preservação do resto de tecido ovariano normal. O endometrioma é um cisto também benigno que se caracteriza por um líquido achocolatado, pode ser pequeno, médio ou grande esse cisto, pode acontecer em um ou nos dois ovários, mas muitas vezes ele representa um marcador de endometriose profunda. É muito importante que quando uma paciente chega com um exame mostrando endometrioma, que seja investigado se existe ou não a presença de endometriose profunda associada. E por último, então, o cisto suspeito, de malignidade, que vai ter, além desses sintomas que podem estar ausentes, mas também em casos avançados associados a ascite, desconforto abdominal, vai ter na ecografia achados muito suspeitos de malignidade, como alteração vascular, presença de tecido sólido, às vezes bilateralidade, vascularização atípica, septações e outros achados que vão compor a suspeita clínica de câncer de ovário. E como é que nós vamos saber se um cisto é benigno ou maligno? Existe como saber isso antes de uma cirurgia? Sim, existe uma alta probabilidade baseada em alguns pilares no diagnóstico. Um pilar importante é a idade. Nós precisamos saber a faixa etária da mulher e aí as chances aumentam ou diminuem dependendo da idade. Quanto mais velha, maior o risco de câncer de ovário. História genética, familiares que tenham câncer de ovário, câncer de mama, o histórico disso comprovadamente, é importante uma atenção maior a essa paciente quando chega no consultório. E também as características tanto do exame de imagem quanto os resultados dos exames laboratoriais. O primeiro exame de imagem que vai nos trazer alguma suspeita se é maligno ou então algum diagnóstico se é benigno é o exame ecográfico com o uso do Doppler. Além da ecografia com Doppler, em alguns casos é necessária a realização da ressonância magnética ou da tomografia para que se tenha uma ideia de se aquele cisto é benigno ou maligno. Mas o diagnóstico definitivo de malignidade só é feito através da cirurgia e do exame anatomopatológico. Dentre os tipos mais comuns existe o ovário policístico, que nem sempre representa síndrome. O achado de ovário policístico na ecografia é um indicativo de pesquisa de síndrome do ovário policístico, mas não é um indicativo de cirurgia em um primeiro momento.